Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Jesus Cristo é nosso Senhor. Irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos ter clareza sobre algo no mover do Senhor. O Senhor é Pai, Deus é Pai de todos os filhos. Ele tem um amor especial por todos os filhos dele. Isso é inegável. Só que tem um princípio que é fundamental. É crer no Senhor. Como nós cremos no Senhor. Até que ponto é a nossa crença? Então nós precisamos estar sempre orando ao Senhor, para o Senhor aumentar a nossa fé. Porque o Senhor aumentando a nossa fé, nós vamos ter mais clareza sobre as coisas dele. Porque nós não entendemos nada das coisas do Senhor. Como é que nós podemos entender de coisas espirituais? Nós somos carnais. É muita audácia nossa achar que sabemos alguma coisa do reino espiritual. Eu vou ler um versículo que nós estudamos a semana passada, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 7. Diz assim: trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Interessante aqui nesse texto que cita a jumenta e o jumentinho. A obra do Senhor é sempre feita desse jeito. Existe uma totalidade, existe um grupo menor que executa a vontade do Senhor, mas sem excluir a totalidade. Não achando que é um grupo à parte, que é um grupo especial, que é uma tropa de elite. Não. Eles apenas reconhecem e sabem o que é tudo. A somatória da obra de Deus. E toma posição, alguns se posicionam no lugar de todos. Porque se não se posicionar no lugar de todos, não tem a autoridade para seguir. Isso é fundamental. Aqui, por exemplo, a jumenta e o jumentinho. A jumenta representa a totalidade dos filhos de Deus. A jumenta representa isso, a totalidade dos filhos de Deus. E o jumentinho representa os vencedores, uma pequena parte que faz a vontade do Senhor, que vê como o Senhor vê, que sente como o Senhor sente, que tem o sentimento que o Senhor tem, que respeita a totalidade dos filhos de Deus. Senão não tem autoridade para fazer. Se achar que é um grupo especial, que é alguém especial, ele tá desautorizado. Então a obra do Senhor ela é sempre executada por alguns que tomam posição no lugar de todos. Eles não excluem. Eu sempre cito quando Davi se aproximou lá do combate que estava tendo contra os filisteus. E Davi, quando chegou lá, ele nem era fazia parte do exército. E quando ele chegou e viu aquela situação vexatória do exército de Israel fugindo, correndo do gigante lá, ele ficou indignado. O que ele disse? O que esse incircunciso pensa que ele é para fazer isso para o exército do Deus vivo? Ele tomou a posição no lugar do exército do Deus vivo. Ele ficou indignado pela totalidade da obra, pelo que estava acontecendo com o exército de Deus vivo. E quando ele foi para a luta com o Golias, o que o Golias disse? O que o Golias falava para eles? Vocês não são todos servos de Saul? Vem um de vocês lutar comigo. Vocês não são todos servos de Saul? Vocês não são todos do exército de Saul? Eles não eram do exército de Saul. Eles eram do exército de Deus. Israel era a nação de Deus.
E aquele exército era o exército de Deus. Quando Davi viu aquela situação, essa foi a indignação dele. Ele falou: quem esse incircunciso pensa que é para falar isso para o exército do Deus vivo? Para fazer isso para o exército do Deus vivo? Quando ele tomou essa posição, Deus teve um caminho. Porque alguém tomou o lugar no lugar de todos. E quando ele foi para o combate, quando eles se aproximavam um do outro para combater, o Golias disse a ele: acaso eu sou algum cachorro para você me dar pedrada? Aí ele falou assim: Davi respondeu: você vem a mim com lanças e escudos, mas eu vou em você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu ofendeste. Ele não falou em nome do exército de Saul. Mesmo princípio é na era da igreja. Alguns tomam lugar, a jumenta representa todos. E alguns, que é a jumentinha, tomam lugar no lugar de todos. Nós lemos muitos versículos, mas nós não temos muita clareza sobre isso. Por exemplo, Ele nos transportou para o reino do seu amor. Nos transportou para o reino do seu amor. Mas na hora que eu leio, eu entendo assim: Ele me transportou. Ele nos transportou. Todos os crentes. Ele pegou lá do reino das trevas e transportou para o reino do amor dele. Para um lugar aonde Ele ama. Para Ele amar. Ele colocou nele mesmo. Colocou no Espírito. Que é o reino do amor. Onde Ele ama. Ele ama essas pessoas. Então só tem autoridade para executar a obra do Senhor quem respeita isso aí. Quem respeita essa fraternidade. Isso é indispensável nós sabermos na nossa vida cristã. Para termos uma vida cristã normal e equilibrada. É indispensável que entendamos isso. Sempre reconhecendo a obra de Deus. E que aqueles que não estão executando como Deus quer, não estão excluídos. E quem vai executar como Deus quer, ele executa incluindo os demais. Por isso que Paulo fala, junto com todos os santos. Eu acho que todos os santos vão ter a clareza em relação ao Evangelho. Não, o que nós não podemos é excluir. É excluir. Excluir não é falar você está excluído, é excluir do coração, porque Deus vê a intenção do coração. Então esse princípio da jumenta é esse princípio, é o princípio da a mulher grávida, que geme, que grita para dar à luz. O que é a mulher? É a igreja. Que é o filho varão? São os vencedores. Eles não podem, esses vencedores, eles não são um grupo à parte da igreja, uma tropa de elite. Quando eles executam a obra do Senhor, eles têm todos os irmãos no coração. Eles têm todos os filhos de Deus no coração. Esse é o princípio da casa de Deus. É a casa de Deus, onde estão os filhos de Deus. É um lugar onde nós somos colocados para ser amados. Então, que o Senhor nos dê bastante clareza sobre isso. Vou ler mais um versículo, que está no Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que é o ato de justiça dos santos? É aquilo que nós fazemos de acordo com a vontade do Senhor. De acordo com a vontade do Senhor. Na cidade que nós moramos, qual é a vontade do Senhor? É que nós entendemos que todos os irmãos, todo aquele que crê no Senhor que mora nessa cidade é da igreja na cidade. Se for Lorena, da igreja de Lorena. Se for Pinda, da igreja de Pinda. Se for Criciúma, da igreja em Criciúma. É preciso respeitar isso, senão nós não temos autoridade para seguir
o mover do Senhor. Não temos autoridade para pregar o Evangelho. Se nós não respeitarmos esses limites do amor. É o que o Paulo chamou de vínculo da paz, vínculo do amor. Nós estamos ligados por isso. O que nos faz membros do corpo de Cristo? A vida do corpo. E qual é a vida que está no corpo de Cristo? A vida de Cristo. Então, todos aqueles que crê, pode até não ter consciência, mas é membro do corpo de Cristo. Então, se eu tenho essa consciência, que todos são membros do corpo, eu preciso respeitar isso, que todos são membros do corpo de Cristo. Eu preciso viver isso. É preciso dar esse testemunho. É preciso dar esse testemunho. Eles, pois, venceram pelo testemunho da palavra, pelo sangue e pelo testemunho da palavra que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Essa vida aí é psique, não amaram a vida da alma. Então, nesse movimento, nesse mover que é a obra do Senhor, a minha alma, as minhas opiniões não cabem. Não cabem, porque são coisas espirituais. Como que eu vou discernir coisas espirituais? Como que a gente pode falar que deve ser assim, deve ser daquele jeito? São coisas espirituais. Então nós temos que respeitar a vontade do Senhor, o amor do Senhor. O fato de estarmos no reino do seu amor. Essa é a vontade do Senhor. Ao nos posicionarmos dessa forma, o Senhor tem uma base para poder lidar conosco, para poder prosseguir conosco, salvando nossa alma. E a gente fala que eles não, o texto que eu falei, que eles não amaram a própria vida da alma, mesmo diante da morte. Mas que morte? Não é a morte física, a iminência de morrer. Não é isso. É quando é exposto a podridão de minha alma, a morte que há em minha alma, eu não morro de amores por mim. Eu confesso todos os meus problemas ao Senhor. Senhor, eu ainda carrego mágoa. Senhor, eu ainda tenho inveja das pessoas, Senhor. Eu preciso de tua vida. Senhor, cresce em mim. Isso é o negar a vida da alma. O Senhor pode dispensar vida a mim. Pode dispensar vida a nós. Quando nós tomamos essa posição. Amém. Jesus Cristo é nosso Senhor. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal.